Tá gravando? Tá gravando. Galera, voltei para mais um vídeo aqui no canal. Peço perdão pelo tempo que eu fiquei sem postar vídeos aqui. O motivo é muito simples, minha vida tá muito turbulenta, muitas coisas acontecendo, mudei de área no meu trabalho. Eu tô fazendo faculdade de letras, então tá uma doideira. Tô tentando conciliar tudo isso para voltar à minha rotina de leitura. Faz umas 3 semanas que eu não posto vídeo aqui no canal. Bom, vamos seguir aqui. Hoje eu vim falar com vocês de um livro que eu li, galera, faz umas 2 semanas já. No mínimo 2 semanas. Como eu disse, eu não tenho conseguido gravar. Eu achei um tempo aqui agora, antes de começar a fazer minha aula. Então vamos lá, vai ser um vídeo bem rápido, bem curto, bem direto ao ponto. Vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre Morto Não Fala e Outros Segredos do Necrotério, do Marco de Castro, um autor brasileiro, que a Dark Side Books trouxe aqui numa edição linda, claro, né, como sempre, as edições fabulosas da Dark Side Books. E aqui, galera, eu queria conversar com vocês de uma forma muito breve, tá? É um livro que tem 260 páginas, capa dura, muito bonito, muito bem editado, tá muito bem trabalhado, enfim, a gente sabe como é a qualidade editorial da Dark Side. Bom, galera, não vou nem guardar, vai ser tudo muito rápido. Esse livro aqui, galera, vai tratar a história da Juscelia. A Juscelia é a nossa personagem, a nossa protagonista aqui na história. A Juscelia, ela vive na cidade grande, ela veio da cidade interior, e na cidade grande ela tá cursando medicina na faculdade, e num belo dia ela tá fazendo necrópsia, se não me engano, em um dos corpos ali de estudo que ela precisa fazer. E nisso, um morto começa a falar com ela, é exatamente isso. É um livro muito fantasioso nesse sentido, mas muito simbólico também, alguns outros. E ela começa a conversar com o morto ali, e esse morto ali no necrotério vai contar diversas histórias para ela enquanto ela faz a autópsia nele. E é muito interessante, porque nesses contos, aliás, e daí que vem o porquê de Outros Segredos do Necrotério, porque aqui, esse morto, conversando com a Juscelia logo no começo da história, ele vai contar diversos contos, muito curtos, outros um pouco mais longos, ao redor e num todo desse livro aqui. Então a gente começa com a Juscelia entendendo a personagem, e logo depois o morto começa a contar os contos para ela, e assim o livro vai se desenrolando. São diversos contos aqui que o livro vai trazendo pra gente. E, bem, basicamente a estrutura narrativa é essa. A gente tem primeiro a protagonista aparecendo, e aqui o autor ele traz aqui qual vai ser o plot da história, ou seja, o morto conversando com a protagonista, ela fazendo biópsia nele, estudando o corpo dele, e nesse inteirinho, enquanto ela estuda, o morto vai contando diversas histórias para ela, e a gente vai acompanhando essas histórias que o morto vai contando a ela. A premissa, galera, é basicamente essa, é muito simples, mas aqui, como eu disse na capa que vocês puderam ver, é um livro que tem muita lacração, e eu vou ser bem sincero pra vocês aqui, galera, não foi um livro que eu gostei muito, tá? Eu dei 2,5 estrelas no Scooby, e pra mim o motivo é muito simples. Eu achei que os personagens aqui, alguns são muito forçados. Pra mim o que mais me irritou foi a protagonista. Eu entendo todo o discurso, aliás, é muito válido todo o discurso que o autor traz aqui, de uma negra, gorda, fazendo faculdade, numa faculdade ali elitista, de brancos, aquela coisa toda, mas não sei se vocês vão conseguir me compreender, pelo menos essa visão que eu tenho. Nesse mundo da lacração, eu acredito que existem lacrações tanto de um lado quanto do outro, né? Eu acredito que seja importante a gente sempre estar em equilíbrio e entender que a gente não pode generalizar nenhum lado e nem generalizar o outro. Aqui eu entendo o discurso de um lado perante o outro, a gente entende, mas na minha visão, o autor aqui, ele passa demais do ponto. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o autor, aqui eu vou até deixar ali para deixar a compreensão aqui. Ao mesmo tempo que o autor, ele quer mostrar pra gente como um lado é taxado o tempo inteiro, também o autor ele acaba caindo no viés de olhar para o outro lado e taxar da mesma forma. Eu vou exemplificar aqui. Da mesma forma que ele pega uma negra gorda estudando uma escola elitista, ele transforma com que todos esses alunos sejam, no modo geral, escrotos no modo geral, e eles não são. Eu acho que isso pra mim é o que estragou o livro. Por quê? Porque aqui a protagonista, ela trata todos os jovens dessa faculdade como se todos eles fossem preconceituosos, arrogantes, mesquinhos, brancos, metidos e o caralho a 4. E eu acredito que não é assim que funciona. Mas é dessa forma que a personagem trata. Ela trata todos os alunos da escola da mesma forma, como se ela fosse
A única ali, e eu entendo o contexto, é óbvio que eu entendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela não pode usar, o autor, no caso, ele não pode trazer um estereótipo como se todos fossem iguais. Existem alguns escrotos aqui e acolá, mas não são todos. E aqui o que o autor faz é pegar essa protagonista, e a protagonista ela mostra para o leitor que todos ali são iguais. Que todos ali são misóginos, são escrotos, são gordofóbicos, são preconceituosos, são isso, são aquilo. E não é assim, galera. Se eu me desculpar, eu não acredito nisso. Eu acredito sim que, óbvio, que existem preconceituosos em todas as esferas da sociedade, mas você taxar num sentido geral que todos são iguais, pra mim é completamente errado. Eu discordo completamente disso. Como eu disse, tanto de um lado quanto do outro. Então isso pra mim ficou extremamente forçado. Pra mim foi uma lacração que não teve o menor sentido. Uma coisa é você saber usar isso na maneira correta, no sentido certo, do jeito correto. Outra coisa é você taxar às vezes, eu vou exemplificar de uma maneira bem curta e grossa aqui. Às vezes, de 50 alunos na sala, 2 são escrotos, arrogantes, preconceituosos. Você pega esses 2 e você transforma os 48 como se eles fossem esses 2. E nesse sentido, o livro faz muito isso. Pra mim é completamente errado. Eu acho isso uma merda. Isso pra mim quebrou pra minha narrativa, porque não fica nem um pouco coerente com a própria realidade. Então, pra mim, galera, não faz sentido essa forçação de barra do autor. Em diversos sentidos o autor força a barra, não só nesse, mas em diversos outros o autor força a barra demais aqui. Se a gente levar em conta agora em relação aos contos, alguns contos são legais, são bacanas, são interessantes, mas a grande maioria deles, você sabe o plot, você sabe pra onde vai e você sabe como termina. Então, na minha opinião, é um livro que vale a pena? Vou ser bem sincero pra vocês, pra mim não vale a pena. Eu, sinceramente, eu não gostei muito. Eu achei o livro muito qualquer coisa, vou ser bem sincero. Por mais que sempre que a Dark Side e outras editoras trazem autores brasileiros, ainda mais gênero terror, sim, eu reverencio, eu gosto, eu procuro ler. Tem uma acho que é Paula Feber também, que a Dark Side trouxe, eu também quero ler. Também tem um outro autor que eu não vou lembrar o nome agora, que é Uma Capa de Porco, se eu não me engano. Eu também quero muito ler. E esse aqui foi o primeiro que eu escolhi. Sinto muito, me decepcionei, eu não gostei como esperava que eu fosse gostar. Infelizmente eu não gostei muito. É a vida. Na minha concepção, o autor ele quis mais lacrar em cima de questões e de pautas sérias, de pautas que são relevantes, de pautas que fazem, obviamente, sentido e de pautas que, obviamente, muitas pessoas sofrem de tantos desses dilemas que o autor coloca aqui. Então, sim, a gente vive numa sociedade preconceituosa, uma sociedade, enfim, em todas as esferas do preconceito, é óbvio que existem, mas você taxar que todos de uma determinada classe, de um determinado grupo, todos eles pensam dessa forma, agem dessa forma, são dessa forma, não é coerente. Porque aqui, por exemplo, a gente não vê nenhum personagem sendo diferente. Os poucos personagens que aparecem aqui, que o autor joga esse estereótipo, o autor, ele não traz, dentro desse estereótipo, desses personagens, ele não traz o contraponto do tipo, olha, desses 50 alunos aqui, galera, tem 2, 3, 4, 5, 6 aqui, que não pensam assim, que são diferentes, que rebatem aqueles do mesmo grupo que são cuzão, que são preconceituosos, que são racistas, que são gordofóbicos, que são tudo que você puder imaginar. O autor não traz o contraponto. Vocês vão me desculpar, galera, o contraponto existe. Ele existe, o contraponto. A gente não vive numa sociedade onde um estereótipo você consegue generalizar. Como eu disse, tanto a direita quanto a esquerda, tanto de um grupo, tanto do outro. A gente não pode pegar um grupo e transformar ele numa massa, como se fosse geral. Não é assim que funciona, eu não consigo chegar dessa forma. Eu espero que vocês tenham entendido aqui a minha crítica em cima desse livro. Vocês vão me desculpar, pra mim me pesou muito, pra mim foi o que mais me pesou, porque não é verossímil, não é real, porque não é assim que as coisas funcionam, não é assim. Você precisa trazer o contraponto, porque senão fica um livro muito enviesado para um lado, e por mais que eu entenda o viés, ele passa a não fazer sentido, passa a ser um viés
como se eu tapasse o sol com a peneira e não enxergassem que a realidade dos fatos não é simplesmente assim. Existem outras realidades, mesmo dentro dos estereótipos que eu estou mostrando. Então, para mim, o livro peca demais nisso. Também peca em alguns contos que são muito previsíveis e também algumas, como é que eu vou dizer isso para vocês? Alguns vícios de palavras, talvez, que o autor usa aqui, que não é nem um pouco real, como, por exemplo, ao invés de usar polícia e polícia, vamos usar polícia aqui, ele usa tira. Desculpa, galera, é um livro brasileiro. Aonde que numa narrativa brasileira a gente vai encontrar um personagem falando pro outro, meu Deus, os tiras estão vindo, por favor, né? Ninguém usa tira, galera. Vocês vão me desculpar, eu posso estar sendo muito chato aqui, mas pra mim, me pede muito na história quando principalmente o autor brasileiro usa tira. Uma coisa é um gringo, é uma dublagem gringa usar, olha, os tiras vêm aí. É uma merda, é uma bosta, mas ok, eu relevo. Agora, o autor brasileiro fazer isso, pra mim, não tem nexo, não faz sentido. Pra mim, soa o ridículo, vocês vão me desculpar, é a minha opinião. Eu respeito o que o autor quis usar, a forma que ele usou tudo mais, mas pra mim foi completamente errado. Então, posso estar sendo extremamente chato, mas esses pequenos pontos pra mim fazem com que eu não me identifique, mas faz com que eu não entre na história, acho que esse é o ponto. Que eu não entre na história e que eu não mergulhe nela. Então, pra mim, isso ficou um pouco batido, eu não gostei muito. Certo, galera? É isso que eu tinha pra falar, espero que você tenha gostado. Vou trazer mais conteúdo pro canal, em breve voltaremos. Muito obrigado se você ficou até aqui. Espero que você possa deixar o seu curtir, seu comentário, seu compartilhamento. Muito obrigado se você leu, deixa aqui. Se você não leu, deixa aqui. Se você concorda, se você discorda, vamos conversar. Lembrando, galera, é só a minha opinião, tá? O autor é livre, obviamente, para fazer do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, mas a minha opinião como leitor é essa. Beleza, galera? Valeu, um abraço.